Irmãos e irmãs, é a noite santa, ressurreição do Senhor. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Por isso hoje brota da nossa garganta, alma e coração esse grito de vitória. Aleluia! Aleluia! Louvai o Senhor, louvai a Deus. Porque hoje nós gritamos aleluia? Porque Deus realizou muitas maravilhas. Vocês foram olhando nas palavras do Antigo Testamento, quantas maravilhas na criação, na eleição do pai Abraão, na passagem do Mar Vermelho, na profecia, na santidade, na palavra cumprida, tudo Deus fez maravilhas. Mas hoje o aleluia é porque nós celebramos a maior de todas as maravilhas, a vitória sobre a morte. A morte aprisiona, a morte assusta, a morte é um mistério, a morte é um enigma, a morte é uma prova. Ela entrou no mundo por causa do pecado, o pecado deu carona para a morte, e assim a morte entrou por causa do pecado. Mas hoje nós celebramos algo novo. Veja as mulheres, no primeiro dia da semana, que na terra de Jesus, Israel já começou, quando o sol se põe, é um novo dia. A hora que o sol se pôs hoje, já é Páscoa, já é o amanhã, que já é hoje também. Então, no primeiro dia, lembre-se que Deus descansou no sétimo. Jesus descansou, desceu à mansão dos mortos, hoje retorna vitorioso, como nós cantamos, retornou vitorioso. Então, primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo para levar os perfumes, e tinha um problema: a pedra. Lá tinha uma pedra que fechou o túmulo. O problema das mulheres: como remover esta pedra? A pedra separa os dois mundos, dos mortos e dos vivos. Lá estava Jesus morto, atrás da pedra. Mas quando elas chegaram, não encontraram mais o problema. A pedra estava revolvida, não estava mais no seu lugar. Portanto, agora não tem mais a pedra. A ressurreição lançou luz na morte e juntou-se à vida. Não existe mais a pedra. Por isso a ressurreição de Jesus é obra divina, é obra de Deus. E aí então elas assustam, olhando para o chão, sem saber o que estava acontecendo, porque olharam lá e não viram o corpo do Senhor. E aqueles homens dão um grito de vitória, que é o nosso hoje. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, ressuscitou. Por isso que nós não prestamos culto à morte, mas ao Deus que vence a morte. Porque a morte foi vencida na ressurreição do Senhor. Por isso aquelas mulheres largam ali os perfumes, certamente, e saem correndo. As mulheres, o Evangelho, o outro vai dizer também, Madalena, que foi chamada apóstola, os apóstolos, foi a primeira a correr na frente e avisar os apóstolos. Eles não acreditaram. Naquele tempo tinha esse costume, as mulheres tinham muita vez. Os homens, supremacia masculina, elas estão doidas.
elas viram coisas, elas tiveram um sonho, ou então tiveram assim um pesadelo, uma alucinação, não acreditaram. Mas Pedro sai correndo. É a igreja que corre, a igreja que vai, a igreja que vai ao túmulo. E Pedro olha e viu o túmulo vazio, apenas os lençóis. O outro evangelho diz que o lenço da cabeça estava dobradinho. Lá na terra de Jesus, quando você vai numa casa almoçar, e o almoço está uma delícia, inclusive com coisas gostosas, até de goiás, sem coentro, claro, né? Então, quando a pessoa, porque eu gosto da gueroba, tolero pedir por amizade, agora o coentro eu dispenso. O pessoal conhece a frase: coentro é casamento de salsinha com Maria Fedida, que tem bichinho. Não, mas é que gosta, tem que respeitar. E eu que vim do outro lugar tenho que respeitar a mente, respeitar todo mundo. Então lá, se você gostou do almoço, quando a pessoa fala assim: foi uma alegria a tua visita, volte sempre. Então a visita pega o guardanapo que estava ali perto do prato e dobra ele em dois e põe em cima do prato. O dono da casa entende a linguagem, ele vai voltar porque ele gostou. Quando Jesus dobra o lenço da cabeça, ele diz: eu vou voltar, eu ressuscitei dos mortos e voltarei glorioso. A linguagem do lenço dobrado em cima do túmulo que Jesus deixou. Então hoje, irmãos e irmãs, a igreja com Pedro também está correndo. E diz que Pedro voltou admirado. Então nessa noite nós estamos admirados. Nós estamos assim tocados pela alegria. Nós estamos extasiados. Nós estamos assim fora de si. Nós temos que estar fora de si. Porque nessa noite o inferno foi vencido, a chave tomada, e Jesus é o vencedor. Por isso é Páscoa. A primeira Páscoa, libertação da escravidão, morte para quem tinha pecado, vida para quem foi escolhido salvo. Hoje nós colocamos outra palavrinha junto com a Páscoa, a gente entender a nova ressurreição. É a Páscoa da ressurreição, é a vitória de Cristo sobre a morte, mas a vitória dele sobre a morte nos foi dada. Por isso Paulo diz que quem vai ser batizado hoje, nossos adultos, acolhidos na fé, hoje serão batizados, acolhidos no colo da mãe igreja. Paulo disse tudo: no batismo morremos com Jesus na cruz, e ao sair do batismo ressuscitamos com ele para uma vida nova. Por isso a ressurreição é a vitória sobre a morte. Por isso eu falei ontem na sexta-feira santa: a cruz não é o fim, ele é o começo. Hoje olhamos além dela. Para onde ela leva? Para o túmulo vazio. O túmulo está vazio. Não existe mais a pedra que aperta e que esconde na escuridão do túmulo o corpo daquele que ressuscitou dos mortos. Por isso quem vai a Jerusalém viaja o mundo inteiro para chegar lá e ler uma frase que está lá no túmulo de Jesus, que está dentro da Basílica do Santo Sepulcro. Tem gente que viaja horas, dias para chegar lá, e o que ele vai ler na entrada do túmulo mais famoso do mundo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Ressuscitou. Por isso hoje
brota o nosso aleluia, a nossa alegria. O sentido da nossa vida está na ressurreição de Cristo. Como Paulo diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, vazia seria a nossa fé. Poucos de nós aqui nessa noite, numa missa longa, deixa a turma lá com os seus churrascos, esquininha de pagode, etc. por aí, estamos aqui. Porque Jesus ressuscitou verdadeiramente. Essa é a nossa alegria, do nosso aleluia. O Deus que cremos é o vencedor da morte. E a morte não tem mais a última palavra sobre a vida. Agora a palavra sobre a vida é a ressurreição de Jesus. Porque sou cristão, católico, venho da igreja, sigo o Evangelho, porque Jesus ressuscitou. Por que você foi ontem na missa, hoje? Porque Jesus morreu pelos meus pecados, ressuscitou para a minha justificação. Ele quebrou a porta do abismo, empurrou o inferno com a sua cruz e venceu o poder da morte, arrancou isso das mãos de Satanás. Então hoje celebramos a grande vitória de Jesus é Páscoa, alegria no coração e na alma. Eu prometi primeiro não falar comigo, então paro por aqui. Aleluia, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Sigamos as mulheres, anunciemos. Sigamos Pedro, contemplemos o túmulo vazio. Olhemos para o lenço. Ele veio, vem e virá. Está na glória, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Alfa e ômega, como está no cimo, vocês viram. Lá fora está escuro, né? Alfa, ômega, princípio e fim. O Senhor do tempo, o ano que estamos gravitando ao redor da cruz. 5 chagas gloriosas, o preço da nossa salvação. O cordeiro que apareceu na hora do sacrifício, que estava Isaac no altar, é Jesus. Com a sua chaga gloriosa, de onde nasceu os sacramentos e toda a vida cristã, e nasceu a salvação. A coluna de fogo, o fogo que não se consome, iluminou as nossas lâmpadas, velas e não diminuiu. A coluna de fogo que atravessou o mar é a coluna de fogo, presença e sinal de Cristo ressuscitado, que nos conduz nesta vida marcada às vezes por dor e trevas, mas que o Senhor lança a luz, ilumina os porões da nossa existência, os porões do nosso coração. E a vida de Jesus é vitória para nós. A vida tem sentido, que Jesus ressuscitou. O amor venceu e sempre vencerá. As provas serão vencidas, Cristo ressuscitou. A morte é vencida, Cristo ressuscitou.